Então, vamos lá, gente, pontualmente, 2 horas, né? Vamos lá, vamos começar essa nossa aula aqui sobre estruturação de cursos, né? Sobre a estruturação de cursos, hoje nós vamos conversar um pouquinho, tá? E eu já vou contextualizar para vocês por que esse foi o tema escolhido da aula de hoje. Deixa eu ver se o óculos fica melhor aqui, mas eu não enxergo. Se o tema escolhido, por que esse tema foi o tema escolhido da aula de hoje, né? Já vou contextualizar isso para vocês. Mas tem muita gente nova chegando, então vou me apresentar para vocês antes. Quem é a Joana? Quem é a Joana que vai falar sobre estruturação de cursos? Eu sou pedagoga, mestre em educação, especialista em gestão escolar, inúmeras formações dentro da área de planejamento, de desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem, mais de 15 anos de atuação dentro do contexto escolar, trabalhando com a estruturação, sim, de formação de professores, principalmente, né? E dentro desse período todo que eu estive dentro do contexto escolar, também foi um período de desenvolvimento de expertise na formação de professores, e quando eu falo de professores, são professores não necessariamente com uma licenciatura específica, né? Com um curso de letras, de biologia, enfim, os professores que fazem uma licenciatura plena, mas eu trabalhei muito tempo dentro do contexto da educação profissional e do ensino superior. E nesse contexto, muitos professores não têm essa formação didática, né? Eles são experts, assim como você, eles são experts, né? São especialistas em determinada área do conhecimento. E aí, a coordenadora pedagógica, gestora escolar, né, tem o trabalho de fazer todo o trabalho de formação pedagógica desses professores, para, assim, desenvolver uma metodologia de ensino, para desenvolver uma prática pedagógica mais assertiva, enfim, N fatores, né? Então, eu atuei muito tempo com isso. E aí, eu vim para o digital com a missão pessoal, com o objetivo de qualificar essa educação que está chegando aqui no digital. Porque, embora aqui não seja um contexto de educação formal, né, a gente tem que se conscientizar, sempre falo isso, que um infoproduto que ele tem por objetivo ensinar alguém a fazer alguma coisa, ele é um produto educacional, né? Isso serve, sim, para aula, workshop, mentoria, tudo que é um processo educativo. Sempre que você for ensinar alguém a fazer alguma coisa, a gente está falando de um processo educativo. E sendo um produto educacional, nós precisamos ter a clareza de que esse produto precisa ser estruturado com alicerces pedagógicos, considerando os fundamentos, né, dos processos de ensino, dos processos de aprendizagem. Então, eu trago aqui para o digital essa minha expertise, esse meu conhecimento em educação, para promover, sim, uma qualificação da educação digital. Tá bom? Então, essa é a Joana, é isso que eu estou fazendo aqui. O meu objetivo é colocar ao meu servir tudo aquilo que eu sei sobre educação, para que você possa estruturar o seu curso, o seu produto educacional, seja ele qual for, de uma forma qualificada, autêntica, que gere aprendizagem significativa, que é na aprendizagem significativa que você vai conseguir gerar realmente transformação na vida das pessoas. Então, eu sempre digo que o meu servir está aqui à disposição do seu. Ok? Dito isso, deixa eu ver como é que estamos aqui. Olá, gente do YouTube, linda, maravilhosa, sejam todos muito bem-vindos, né? A Renata, que já bateu o olho na minha Zameucuca, foi ela que me ensinou, né? Que trouxe essa informação para mim, então ela está aqui comigo, viu, Rê? A gente aprende muito com as coleguinhas aqui do digital. Só avisar a galera do YouTube que tem um delay, né? Então, vocês podem ir colocando as perguntas de vocês, eu venho aqui, a gente interage, só tem um delayzinho aí entre o que vocês escrevem e o que eu trago aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá? Eu quero falar para vocês do porquê, né, que eu trouxe essa temática hoje. Por que eu trouxe essa temática hoje? Hoje a gente vai falar sobre como estruturar um produto educacional, mas a gente vai falar sobre uma estruturação real, tá? Por quê? Eu tenho visto muito, e até fiz um meme aí, deixei no meu feed esses dias, foi bastante comentado, a gente vê muito anúncio patrocinado chegando assim: estruture seu curso digital, monte seu curso digital, mesmo que você não tenha experiência nenhuma. 5 passos para você estruturar o seu curso e começar a vender hoje.
Ok. Aí você clica nesse anúncio, nesse patrocinado, e você tem uma dica ou outra ali, as aulas têm que ser curtinhas, as aulas têm que ter isso, você tem que caminhar atividade prática e pá, marketing. Ou você clica ali e aí a pessoa está te ensinando a como editar vídeo, como subir vídeo para a plataforma, como gravar, como ter desenvoltura aqui na frente das câmeras. Perfeito. Só que isso não é estruturação de curso. Aí a pedagoga aqui fica muito chateada, né? Fica com um ranço desse negócio. E aí você vai olhar, às vezes a pessoa teve um curso também que eu olhei ali, né? Eu sempre vou olhar, gente, porque, primeiro, a gente tem que entender o que as pessoas estão oferecendo para entender qual é o diferencial do seu produto, né? Primeira dica, se você não sabia, já começa. Olha o que as pessoas estão oferecendo para ver qual é o seu diferencial em relação àquilo. E aí, como estruturar um curso transformador? E não tem nada de estruturação de curso. E o que isso causa em mim, né? Em mim causa um ranço, porque eu sei que a pessoa está colocando uma headline ali que ela é chamativa só para atrair as pessoas, mas o que ela está oferecendo não é o que está ali na headline. E para quem não tem essa clareza de como estruturar um curso, ela olha para aquilo e ela ainda fica com muitas perguntas. Tá, a pessoa está me ensinando a gravar o vídeo, editar o vídeo, mas e como é que eu estruturo tudo até chegar no momento de gravar o vídeo? Né? A pessoa está me falando que a aula tem que ser assim, 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 mas como é que eu estruturo tudo antes de chegar no momento da aula? Então, isso causa muita insegurança e causa aquela coisa de a gente achar, muitas vezes, que não é para a gente isso, que é muito complicado, né? Porque as pessoas já sabem como fazer e eu não sei. Então, eu estou aqui para desmistificar isso hoje, tá? Então, essa aula que eu vou dar hoje aqui, ela está dentro da minha metodologia. Eu tenho uma metodologia de ensino, né? O método-chave. Estruturação de curso é um dos passos dessa metodologia, eu vou apresentá-la aqui para vocês. Eu preciso contextualizar, porque eu não quero mentir para ninguém, né? Falar assim, nossa, hoje você vai saber tudo e você não precisa estudar sobre mais nada sobre isso. Não é esse o propósito. Hoje eu vou te dar um passo a passo e você vai saber, sim, o passo a passo para estruturar o seu curso, ok? Isso você vai saber na aula de hoje, eu te garanto que você vai sair daqui sabendo. Mas eu não quero mentir para você, porque dentro do que eu ofereço, da minha metodologia, tem muita coisa que vem antes do processo da estruturação do curso. Isso que eu quero apresentar para vocês, para você também ter a clareza de que quando você for estruturar o seu curso, você também precisa pensar sobre outras coisas. Não é só colocar o curso ali, um passinho embaixo do outro, tá? Poderia cobrar muito caro para dar uma aula como essa, mas eu estou entregando isso aqui gratuito para vocês. Essa informação eu trago sempre dentro da mentoria para as minhas alunas. O que eu estou trazendo aqui vai estar dentro de um curso que eu vou lançar no mês de novembro sobre estruturação de curso, tá? Mas me incomodou muito, começou a me incomodar muito esse negócio de headline que chama vocês para estruturar curso e chegar lá não tem nada a ver. Então eu falei, vou ajudar a galera, vou trazer isso aqui para essas meninas, porque tem muito conhecimento bom para ser colocado no mundo e às vezes a pessoa está travando porque está caindo nessas armadilhas e eu não quero que você caia nessa armadilha, tá bom? Então vamos lá? Te contei o que motivou a aula de hoje, que me incomodou para poder trazer isso aqui para vocês. E como eu falei, eu preciso contextualizar, porque eu não quero mentir para ninguém sobre o que a gente vai ter aqui, tá? Deixa eu ver como é que tá o chat aqui antes da gente começar. A Dani falando cada vez mais, eu vejo quanto seu conhecimento precisa ser expandido, oh, maravilhosa. Né? O incômodo com o mercado é o mesmo, com o meu, essa estruturação que o mercado vende está trazendo cada vez mais profissionais só pensando no dinheiro, exato. E a minha persona, a minha cliente, vocês que estão aqui hoje, vocês não querem só dinheiro, né? A gente quer dinheiro, gente, a gente quer gerar riqueza, ninguém está aqui, né? Só para aparecer no YouTube, só para fazer aula no YouTube, a gente está aqui para gerar riqueza mesmo, mas a gente tem um propósito muito, muito, muito firme de realmente gerar transformação na vida das pessoas. A gente não quer mais do mesmo. A gente quer coisa de valor, coisa de verdade, coisa qualificada. É isso que eu estou fazendo aqui, para ajudar você, tá bom? Então, vamos lá começar essa aula de hoje aqui com vocês. Bora! Método-chave, tá? Preciso contextualizar para vocês entenderem o que vem antes do processo da estruturação de curso, tá bom? Esse método que eu desenvolvi, que eu criei, né, nessa expertise que eu tenho, com metodologia com base em desenvolvimento de competências para estruturação, né? Educação com base em competências, é um método para estruturação de curso, formação e negócios educacionais, que é orientado para o desenvolvimento humano, para desenvolver pessoas.
tá? Ele é alicerçado em bases pedagógicas e educação estratégica, porque a gente quer gerar um resultado, a gente quer gerar um impacto, então isso é estratégico, ok? Com o objetivo de promover, sim, uma aprendizagem que é significativa. Na aula passada, quem estava aqui, a gente falou sobre aprendizagem significativa e por que esse tipo de aprendizagem que gera realmente transformação na vida da pessoa. Porque é a aprendizagem onde você consegue conduzir o seu aluno à expansão de consciência, a ele fazer relação daquele conhecimento com outros conhecimentos, com outras áreas do conhecimento, e a partir disso expandir a percepção e a compreensão do mundo dele. Por isso que a gente busca a aprendizagem significativa. E nesse contexto da aprendizagem significativa, a aprendizagem conteudista não faz sentido. Então, já de saída, vou dizer, a primeira coisa que você faz para estruturar a sua formação é esquecer o conteúdo. Eu não tô louca, isso é verdade, tá? Primeira coisa que eu gostaria que você fizesse, esquece o conteúdo. Nesse momento, esquece o conteúdo, ok? E aí, dentro do método-chave, a gente fala, sim, tá? Sobre marketing digital. Porque eu preciso entender como mentora, como uma pessoa que está te ajudando nesse processo de estruturação, eu preciso entender o seu curso. É um curso que você vai oferecer via lançamento? É turma aberta? É uma característica de estruturação. Esse curso é para o perpétuo? Você vai montar um funil? É outra estrutura, né? É uma mentoria. O que é? É para o digital? É para o presencial? Então, isso entra dentro daquelas características que eu sempre trago, né? Dos 10 pilares do curso de qualidade, que a gente tem um contexto de oferta. Então, eu preciso entender aonde você vai oferecer esse curso para eu poder te ajudar a caracterizar ele da melhor forma para os alunos daquele contexto, daquela realidade. Né? Então, a gente fala, sim, sobre marketing digital. Quando eu falo, clica lá e é marketing digital, eu não estou desprezando. Eu só quero dizer para você que existem passos que vêm antes, né? A gente sempre se preocupa muito em montar a loja do Instagram, mas a gente se preocupa pouco com o produto que a gente vai pôr lá dentro. A gente se preocupa com a venda, mas a gente não se preocupa com o produto que nós vamos vender. Isso é um pouco coerente, não é verdade? Então, eu quero te dizer que eu não estou desmerecendo o marketing digital, não estou desmerecendo a edição de vídeo, não estou desmerecendo nada disso, porque tudo isso faz parte. Mas existem coisas que vêm antes. Para você chegar no momento de vender, você tem que ter um produto. Para você ter o que estruturar, você tem que ter feito a gravação, né? Você tem que ter pensado sobre o que você vai gravar, como você vai gravar, o porquê você vai gravar. Confere? Então, a gente fala, sim, sobre contexto de oferta, digital e presencial, estratégia de oferta, se é perpétuo, lançamento, turma aberta, turma mista, quais são as características dessa formação, a estrutura de entrega, né? Qual plataforma você vai utilizar, como que você vai fazer a gravação, quais são as ferramentas de suporte que você vai utilizar, tudo isso faz parte da estruturação de uma formação, tá? Tudo isso faz parte, mas isso não é o principal. O principal é o que vem antes, ok? E aqui no método-chave, não é sobre marketing digital e não é sobre edição de vídeo, tá? A gente fala sobre isso porque a gente precisa entender contexto de oferta e a gente trabalha sobre recursos. Então, marketing digital vai falar sobre o contexto da oferta desse curso, precisamos entender sobre isso, e recursos, né? Os recursos que eu vou utilizar para trabalhar esse conhecimento, para entregar esse conhecimento, para levar esse conhecimento adiante, ele entra aqui, questão de edição de vídeo, plataformas que eu vou utilizar e outras coisas. Mas o método-chave não é sobre isso, tá bom? O método-chave, ele se alicerça estruturação de negócios de educação, estruturação de produtos e a prática pedagógica, né? Ou seja, a gente olha para o negócio que você quer montar, que faz sentido para você, a sua escola online, aquilo que você quer oferecer, o braço educacional do seu negócio. Aí a gente olha para os produtos que cabem dentro dessa estrutura de negócio, e aí a gente fala sobre a prática pedagógica, que é você como guia dessa jornada, ok? Sempre quando a gente tem as aulas aqui do YouTube, eu sempre coloco lá qual é o eixo que a gente está trabalhando. Se é o eixo da prática pedagógica, se é o eixo da estruturação de negócios, porque tudo que eu vou falar aqui vai estar alicerçado sempre a um desses 3 eixos, esses 3 alicerces da metodologia que se conversam. Uma coisa está sempre muito interligada com a outra, mas elas estão sempre estruturadas
desses 3 eixos, tá bom? Deixa eu espiar aqui como é que tá o meu chat. Cocriando a sua mentoria para os meus cursos. Oh, maravilhosa! Vamos cocriar junto, amiga. Estou cocriando aqui para você chegar logo e poder te ajudar também nessa jornada. Então, vamos lá. Sabendo que a gente tem sempre esses 3 alicerces, tá? E aí a gente tem alguns passos. E eu preciso falar dos passos para você entender aonde está a estruturação de curso dentro desses passos, tá? Então, a gente trabalha sobre a clareza, a sua clareza, né? Pensa no triângulo pedagógico. Uma ponta é o professor, você, e esse professor não é só professor, esse professor é gestor, coordenador pedagógico, tá? Sempre falo assim, vou sempre contextualizar para você, aqui no digital você não é só a educadora, né? Você é a pessoa que estrutura o currículo. Então, se você fosse convidada para dar aula numa escola, numa instituição de ensino, as pessoas iam te entregar uma ementa daquela disciplina que você precisa ministrar. Essa ementa faz parte de um currículo que foi estruturado por alguém. Existe uma intencionalidade, um porquê você trabalhar aquela ementa. Aqui no digital, você é a educadora que trabalha essa ementa, mas você também é a educadora que estrutura o currículo. Entende? Então, por isso que a gente precisa ter clareza sobre muitas coisas sobre você, o que você quer, os seus valores, enfim. N coisas que a gente trabalha aqui nesse contexto da clareza para poder começar o processo da estruturação curricular do seu curso. A gente entende na outra ponta da pirâmide, tá? Pirâmide, você, seu aluno, quem é essa pessoa, o que ela precisa, o que ela pensa, que tipo de soluções você pode oferecer para ela. Então, a gente mergulha aqui na construção, no entendimento do seu aluno, nem construção, né? Porque a gente não pode construir um personagem, a gente tem que entender quem é essa pessoa, como ela aprende, como ela entende, qual é a linguagem que ela utiliza, né? Isso é da prática pedagógica, tá, gente? Todo professor sabe que ele precisa saber quem é o aluno dele. Então, aqui não seria diferente. E aí, no topo da pirâmide, a gente tem o conhecimento, aquilo que a gente quer trabalhar, tá? Mas esse triângulo do GVC é a base de todo o processo de estruturação pedagógica, de prática pedagógica. Então, a gente tem a clareza, você, o aluno, né? O conhecimento que você vai trabalhar. Então, a gente trabalha o mapa do seu conhecimento, define os alicerces de atuação. Então, por exemplo, vocês viram a minha metodologia, eu defini 3 alicerces de atuação, né? Quando a gente constrói o mapa do conhecimento, a gente também estrutura os alicerces de atuação e a gente começa a perceber aonde que cada solução que eu posso oferecer se encaixa. Aí, para quem é multipotencial, maravilhosa, que sabe um monte de coisa e não sabe como estruturar tudo isso, é nesse momento que a gente faz o mapa do conhecimento, a gente mapeia tudo que você sabe e a gente percebe como tudo isso pode virar uma solução para as pessoas, como tudo isso se conversa, né? Aí a gente tem estrutura e caracterização do negócio, contexto da oferta, a gente pensa na jornada do aluno, no funil de vendas, só então a gente começa a trabalhar a estruturação de curso, que é quando a gente vai montar a trilha de aprendizagem. Tá? E depois disso a gente olha também para cronograma de oferta, né? Fazer um planejamento de em que momento eu vou oferecer cada um dos produtos que eu vou oferecer, enfim, estratégico, educação estratégica, tá? Calendário de conteúdos que você pode trabalhar vindo aqui da construção que a gente fez do curso. Então, às vezes tem muita dificuldade com o conteúdo do trabalho, a gente olha para essa estruturação de curso, já sai um calendário cheio de coisas que você pode trabalhar de conteúdo com as pessoas ali no seu Insta. E a prática pedagógica, que é você como guia da jornada, ok? Aqui estão os passos. Dito isso, contextualizado, bora aprender a estruturar o curso, então? Papel e caneta na mão. Eu quero que vocês vão sinalizando as dúvidas que vocês têm, tá? Para que eu possa ir também aproveitando esse momento para respondê-las. Combinado? Lembrando que essa aula vai ficar disponível por 24 horas e depois ela sobe lá para a plataforma das alunas. Então, passo 1. Eu já falei desses passos em outros momentos, mas agora eu quero trazer de forma estruturada para você, tá bom? O passo 1 é o escopo do curso. Aqui, a sua ideia começa a vir para o papel. Aqui eu falo que é o download. É o que você está pensando. Não tem certo, não tem errado. Aqui é onde você vai deixar baixar o santo mesmo e escrever tudo o que você está pensando. Porque depois, a cada passo que a gente dá, esse processo vai se refinando.
tá? Então, já é um passo a passo, uma metodologia para que a gente vá refinando, tá? A gente vai aprimorando o processo até chegar lá no momento do plano de aula. Hoje eu vou mostrar para vocês o meu plano de curso e o meu plano de aula que eu fiz para Masterclass, que eu trabalhei no mês passado. E vou contextualizar como que isso foi trabalhado para você. Eu sei que tem gente aqui que participou da Masterclass, né? Você possa fazer essa relação entre o que eu ensinei lá, o que você aprendeu, a transformação que você teve, o que estava no meu plano de curso, o que estava no meu planejamento. Então, você mesmo vai poder fazer a relação entre o que estava no papel e o que eu entreguei para vocês. Se está batendo, se está coerente, tá bom? Então, aqui no escopo de curso, seu download de ideias. Primeira coisa que a gente fez foi esquecer o conteúdo, certo? Esquecemos o conteúdo. Segunda coisa, primeira pergunta que a gente se faz. O que o seu aluno vai saber colocar em prática ao final dessa formação, dessa aula, desse curso, desse workshop, dessa mentoria, dessa jornada, independente do tipo de produto que você for trabalhar, tá? Isso aqui serve para qualquer tipo de produto. O que o seu aluno vai saber fazer, colocar em prática ao final desta formação? Ao final dessa formação, ele vai entender tudo sobre marketing digital e gerenciamento de anúncio, por exemplo. Vamos falar, né? Gerenciamento de anúncio. Ao final dessa formação, ele vai saber colocar em prática tudo sobre desprogramação neurobiológica. Ou é mais curtinha, eu vou trabalhar desprogramação neurobiológica para crenças de mães, tá? Pode ser bem afunilado aqui, não tem problema. O importante é você ter clareza do que você quer ensinar, o que você quer que a pessoa aprenda. Vou fazer um curso de panificação, eu quero que a pessoa aprenda o pão, eu quero que a pessoa aprenda a fazer pão. Beleza, ok. Aí a gente refina um pouquinho, tá? Eu quero que ela aprenda a fazer pão. Que tipo de pão? O pão A, B e C, tá? E o que mais é importante para ela saber, além de fazer o pão? É importante para ela saber vender o pão. Então, eu posso também ensinar ela a fazer o pão A, B, C, D e vender o seu pão no contexto digital. É o que eu quero que ela aprenda. Ó, amiga, nesse curso você vai aprender a fazer o pão A, B, C e vai aprender também como vender esse pão aqui no Instagram. É o curso. Eu sempre falo desse curso, né? Eu acho que eu vou pôr ele no ar ainda, né? Eu vou estruturar esse curso. Fez sentido aqui para vocês? Tá claro, quando a gente traz essa pergunta, o que o aluno vai saber fazer e colocar em prática ao final da formação? Me digam aqui no chat, me contem se está fazendo sentido para vocês. Tá? Segunda questão. Quais capacidades que vão embasar essa competência que eu quero desenvolver? Quais capacidades vão embasar essa competência que eu quero desenvolver? Vamos pegar o exemplo de... Vamos manter o exemplo do pão aqui? Tá tranquilo o exemplo do pão para vocês? Vocês querem me dar um outro exemplo aqui no chat para eu continuar? Então, eu continuo com o meu exemplo do pão aqui, gente. A fominha, né? Essas horas. Então, vamos lá. Então, quais são as capacidades que vão embasar a competência? Eu disse que a competência que eu quero desenvolver é a competência de fazer o pão A, B e C e vender esse pão no contexto digital, tá? O que eu preciso ensinar para essa pessoa? Aí eu pego essa competência geral e começo a recortar ela um pouquinho. Então, por exemplo, para ele aprender a fazer o pão A, B, C, o que eu preciso ensinar primeiro? Ora, para ele aprender a fazer o pão, ele precisa entender de boas práticas de fabricação. Tá? Então, que capacidade eu vou desenvolver aqui? Compreender boas práticas de fabricação. Ok? Aí, ele precisa compreender também sobre que tipo de equipamento, que tipo de utensílio ele precisa desenvolver. Então, eu posso trabalhar lá também. Conhecer equipamentos e utensílios necessários para fabricação, tá? Porque às vezes você vai falar assim, não, você precisa usar uma
panela de ferro aí, não, uma panela de pedra para fazer determinado pão, e a pessoa não conhece o que é uma panela de pedra, por exemplo, ela precisa conhecer o que é uma panela de pedra, tá? Então, primeira capacidade é boas práticas de fabricação. Segunda capacidade que eu preciso desenvolver é conhecimento dos utensílios necessários para a fabricação do pão. E aí, uma das competências que eu falei que eu quero desenvolver é vender no contexto digital, né? Qual outra capacidade, então, faz sentido eu ensinar aqui? Me conta aí no chat. Me conta no chat. Qual é a terceira capacidade que faz sentido eu colocar aqui para embasar essa competência, já que eu quero desenvolver a competência geral de fabricar o pão ABC e estar apto a vender isso no contexto digital. Eu já trouxe duas capacidades que estão relacionadas à fabricação do pão. Qual terceira capacidade eu posso colocar aqui? Vamos ver se vocês vão trazer aqui para mim. Vou até esperar um pouquinho, porque eu sei que o chat tem um delay, mas eu quero ver qual é a terceira capacidade que vocês trariam aqui para complementar o desenvolvimento dessa competência geral. Qual será? Competência geral. O que o aluno vai aprender, colocar em prática ao final dessa formação? Fabricar o pão ABC e vender o seu produto no contexto digital. Eu já trouxe a capacidade de boas práticas de fabricação, a capacidade de conhecer e reconhecer utensílios necessários para o desenvolvimento das receitas, e tem uma terceira capacidade que está precisando ser desenvolvida aí para a gente completar o desenvolvimento dessa competência geral. Quem vai arriscar? Quem vai arriscar? Olha que eu sei que esse chat está com delay, mas tem gente com medo de escrever aí, hein? Vamos lá, gente. Faz parte do processo errar também, não tem problema. Tá bom? Então, eu já tenho duas competências, vou desenvolver a terceira competência, tá? Qual seria a terceira competência? Ela está relacionada ao marketing digital, né? Porque eu não falei lá na competência geral que eu vou desenvolver, né? Vou desenvolver a competência de vender no contexto digital. Então, essa terceira capacidade pode ser aqui, compreender, né, como funciona os fundamentos do marketing digital e como estruturar o seu Instagram para a venda de produtos alimentícios, por exemplo. Tá? Então, eu tenho três capacidades ali que vão embasar aquela competência geral, tá? Então, eu sei o que eu quero, a transformação que eu quero causar, tá aqui, ó, transformação tá aqui, a competência geral que ele vai aprender. Quais capacidades vão embasar essa competência? E aí, agora, eu vou pensar em que tipo de conhecimento que eu preciso selecionar para desenvolver a capacidade. O conhecimento vem agora, só depois, tá? Então, aqui, para eu desenvolver aquela competência geral de ensinar a receita ABC e do marketing digital, aí eu preciso trazer receita do pão A, receita do pão 2, receita do pão C, né? Conceitos de marketing digital, noções de boas práticas de fabricação. Aí sim, aqui eu começo a selecionar os conhecimentos técnicos que eu preciso para fazer essa pessoa aprender aquela competência geral, né? Capacidade de comunicar e treinar, de como vender os pães, aí ó, tá chegando, é isso mesmo. Capacidade de comunicar e treinar, porque às vezes você, essa pessoa também vai poder ensinar esse ofício para outra pessoa, eu preciso deixar isso. Perfeito, Patrícia, isso mesmo. Então, a gente vai selecionando as capacidades que a gente quer desenvolver, depois a gente pensa quais conteúdos que vão ser ponte, ferramenta para o desenvolvimento dessa capacidade, tá bom? Então, o conteúdo, ele é ferramenta para desenvolver uma capacidade. As capacidades alicerçam a construção de uma competência, de um saber fazer, que é a transformação que você quer causar. Mas a gente sempre fala que não fica por aí. Por quê? A gente também precisa mapear
quais são as crenças, valores, emoções que podem impactar negativamente no processo de aprendizagem, ou que eu tenho que trabalhar de alguma forma com esse aluno para que ele consiga transpor os desafios da aprendizagem. Então, vamos lá, eu conheço profundamente meu aluno e eu sei que ele tem muito medo, ele vai ter muita dificuldade de fazer o pão ser, porque é um pão de uma receita mais elaborada, e talvez ele possa ter insegurança em relação a isso, tá? Então, que tipo de emoção? Sentimento de não ser capaz, por exemplo, vou mapear. Eu acho que ele não tem coragem para abrir um store lá e fazer uma divulgação, falar. A Patrícia trouxe lá a capacidade de comunicação, né? Então, eu preciso mapear quais são as emoções e as crenças que podem impactar negativamente no processo de aprendizagem. Medo de não ser suficiente, medo de julgamento, automerecimento, por exemplo, achar que não é capaz, achar que não consegue, enfim. Quando a gente conhece o nosso aluno, isso aqui também está mapeado, tá? Porque a gente mapeia até o que essa pessoa pensa. E aí a gente consegue transpor para cá. Então, vocês percebam que tem coisinhas que vêm antes desse processo, tá? Então, a gente definiu competência geral, a gente definiu capacidade, a gente mapeou emoções e crenças e a gente selecionou os conhecimentos técnicos que eu preciso trazer para desenvolver aquela capacidade. Agora, eu começo a fazer um rascunho da trilha de aprendizagem. Então, pensando aqui no nosso aprendiz de padeiro. O que faria sentido eu ensinar primeiro? Então, aqui é o que faz sentido ensinar primeiro. Qual o primeiro passo que eu vou dar para essa pessoa? O que ela precisa de saída? De saída, ela precisa conhecer os utensílios. Ok? Então, o primeiro passo é introdução a alguma coisa lá que vai trabalhar a introdução aos utensílios de cozinha, por exemplo. Tá, ele conheceu os utensílios, agora faz sentido ele aprender sobre boas práticas de fabricação. Então, meu passo 2 vai ser um módulo de boas práticas de fabricação, que aí eu coloco higiene, coloco um monte de coisa, tá? Então, o primeiro passo é ele se ambientar no contexto de cozinha. Ó, eu tô pensando na trilha. Segundo passo, ele entender como trabalhar dentro daquele contexto. Terceiro passo, receita do pão A. Quarto passo, receita do pão B. Porque aí a gente vai por grau de dificuldade, tá? Daí a gente vai pensando, tá, aprendeu isso. Qual o próximo passo? Aprendeu isso. Qual o próximo passo? Percebe? Então, aqui a gente vai esboçando a trilha de aprendizagem desse aluno, de acordo com a nossa expertise, com o nosso conhecimento, com aquilo que a gente sabe, tá? Deixa eu ver se está fazendo sentido aí para vocês. Ok? Aí, a Patrícia está colocando tudo, escolher os produtos e utensílios. Patrícia, vamos fazer esse curso de padeiro junto aqui, viu? Ok, gente? Então, aqui é o escopo do curso. Aqui é uma primeira ideia do que eu tenho, do que eu penso, eu coloco aqui, tá? Fiz o download da minha ideia, coloquei aqui, eu vou para o passo 2. Passo 2 é o desenho da trilha. Ó, coloquei até 2 vezes aqui, da trilha a trilha, é o desenho da trilha. A gente começa a desenhar. Então, lá na estruturação, eu coloquei que o passo 1 é ambientação para a cozinha, conhecer os utensílios, parará. O passo 2 está com a fundamentação, higiene e segurança. O passo 3 é a receita do pão A, B e C, ou só do pão A e B. O C eu deixo para depois, porque é mais complicadinho, lembra? Depois que ele aprendeu a fazer o pão, aí eu vou para o passo 5, que é começar os fundamentos do marketing digital. Entendeu o que é marketing digital. Passo 6, estruturação do seu Instagram. Como estruturar o seu Instagram, como fazer isso, parará, parará. Tá? Aí, aqui eu começo a colocar, tirar o conteúdo do download que eu fiz lá e olhar de forma linear, como se fosse um caminho, como se fosse um mapa. E aí, o que acontece aqui muitas vezes? Que quando a gente traz aquele movimento para cá, a gente começa a perceber, será que esse passo 2 aqui não faz mais sentido lá para o passo 1?
esse passo 1 aqui talvez faz mais sentido lá para o passo 4. Então, a gente começa a olhar se esse caminho está fazendo sentido. Por exemplo, nós falamos de começar com os utensílios de cozinha, correto? Mas, possivelmente faça mais sentido a gente começar com um módulo sobre fundamentos de higiene e segurança. Porque quando ele for para a cozinha, quando ele for para o ambiente, ele já vai saber como se portar dentro desse ambiente, porque eu já trabalhei higiene e segurança com ele antes, então ele sabe aonde é o risco, aonde é o perigo, né? Ele sabe como se portar dentro desse ambiente, percebe? Então aqui a gente já inverteria, por exemplo, passo 1 com passo 2, porque vai fazer mais sentido na trilha que eu estou construindo aqui para o meu aluno, ok? Certo? A Paty é Nutri, por isso que tá mais fácil para ela, né? Maravilhosa. Então, gente, está fazendo sentido aí para vocês? Me contem no chat se está fazendo sentido, se esse passo a passo aqui está ajudando vocês, se está ficando claro. Vão fazendo o exercício já com a proposta de formação que vocês têm, com aquilo que vocês estão pensando, tá? Para a gente já ir imaginando dentro do processo de vocês. Se vocês quiserem me mandar alguma dúvida aqui em relação à formação que vocês estão pensando, eu não vou conseguir responder todo mundo, mas a gente pode ir pensando em algumas coisas aqui. Combinado? Então, esse foi o passo 2. Passo 1, download. Passo 2, começar a desenhar a trilha que esse aluno vai percorrer com você, tá? Aí vamos para o passo 3, que é o plano de curso. O que é esse bendito desse plano de curso, João? O plano de curso, dá para fazer uma analogia e dizer que ele é o alicerce da trilha. Aqui a gente começou a desenhar ela. Aqui a gente vai começar a construir. Então, aqui a gente vai começar a colocar os alicerces da ponte. Vamos pensar que você está do lado de um rio, junto com seu aluno. E o conhecimento está do outro lado do rio, tá? A trilha de aprendizagem é a ponte que você vai construir para o seu aluno atravessar o rio e chegar no conhecimento. Então, na construção dessa ponte, o plano de curso entra como os alicerces que você vai colocar lá para estruturar essa passagem, essa trilha que você vai construir, ok? Até aqui, tranquilo? Fazendo sentido? Maravilhoso, tá? Então, eu vou projetar para vocês agora, vou até parar essa projeção aqui, vou projetar para você agora o plano de curso que eu fiz da Masterclass, tá? Para você ver como que o que a gente colocou no escopo, que a gente mapeou lá no escopo, e como que essa estrutura que a gente fez, esse desenho que a gente construiu da trilha, ele vem agora para o plano de curso, que é onde a gente começa a fazer o alicerce, tá? Vamos aqui para o plano de curso, então. Todo mundo consegue ver bem aí? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho. Estamos vendo bem o plano de curso? Ok. Então, deixa eu pegar aqui meu plano de curso, gente. Aqui. Falem para mim, vocês estão vendo o plano de curso ou estão vendo a minha apresentação aí? Me contem o que vocês estão vendo aí. Estão vendo? Plano de curso, maravilhoso. Então, vamos lá. Gente, ó, o plano de curso, deixa eu tentar voltar aqui com o meu negocinho. O que eu tenho aqui, ó? Uma perguntinha desconfortável. Que pergunta é essa? Qual a dor ou desejo que esse curso resolve? Ah, não sei, não tenho clareza. Isso é uma coisa que a gente precisa saber. E para a gente saber isso, a gente precisa conhecer a nossa persona e entender o que a gente quer entregar para ela, tá? Então, aqui, no meu caso, tá? A Masterclass foi uma aula onde eu falei sobre tipos de infoproduto, a estrutura de cada um desses infoprodutos, a gente falou sobre mercado educacional, a gente falou um pouco sobre entrega pedagógica. Qual era a dor, qual era o problema que eu queria resolver com a Masterclass? Como montar um curso que faça sentido para o meu aluno, que venda e que gere transformação, tá? Então, é uma dor, uma das dores que eu quis trabalhar aqui com o meu aluno. E aí, qual foi a competência geral que eu tracei para essa formação, tá?
compreender as características de oferta de um produto educacional, os elementos que deve considerar no momento da construção de um curso ou formação, né? E para que essa oferta seja realmente transformadora para o aluno. Então, assim, entender as características do produto educacional, qual é a diferença de um produto educacional, um produto que não é, e os elementos que ele tinha que considerar para a construção de um curso ou de uma formação, que a oferta fosse boa, transformadora, tá? E aí, o que eu trouxe aqui? Aqui foi uma aula, uma masterclass, e eu dividi essa aula em 4 tempos, tá bom? Então, aqui, o que eu trouxe? Primeiro, eu dividi, coloquei em etapa, um objetivo daquele momento. Quando a gente vai fazer um curso, aí seria aula 1, objetivo, ou módulo 1, aquela estruturação que nós fizemos, né? Passo 1, passo 2, passo 3. Então, aqui seria módulo 1, que é o módulo lá de boas práticas e segurança. O objetivo do módulo, né? Se a gente for pegar do curso de padeiro que nós estávamos montando e trazer para cá, seria qual o objetivo desse módulo? Compreender ou identificar o quê? As principais características dos ambientes, né, de cozinha, compreender e identificar, por exemplo, os principais riscos e os cuidados que a gente precisa ter no ambiente de culinário, enfim, tá? Então, aqui eu trago o meu objetivo, ou seja, por que eu coloquei aquele módulo ali? Por que eu estou trazendo esse passo? Qual é o meu objetivo em trabalhar aqui? Tá? Então, aqui, o meu objetivo nesse momento foi trabalhar o quê? Que a pessoa conseguisse identificar as principais características do mercado educacional. Então, a gente começou falando sobre o mercado educacional. Aí, aqui, eu trouxe os conhecimentos abordados, né? Uma breve contextualização do mercado educacional, trouxe lá os indicadores, perspectivas, o que é um produto e o tempo, mais ou menos, que eu ia falar sobre aquilo. Ok? No segundo momento, eu tinha o objetivo de falar sobre o quê? Que a pessoa que estivesse fazendo, o aluno ali da Masterclass, reconhecesse a oferta de produtos educacionais qualificados como uma forma de se diferenciar no mercado educacional, fidelizar alunos. Então, eu queria que ela tivesse essa oportunidade de reconhecer que a oferta de um produto educacional qualificado é uma forma dela fidelizar os alunos e se diferenciar nesse mercado educacional. Esse foi o objetivo desse meu tempo de aula. Poderia ser o módulo, poderia ser o objetivo do módulo, tá? E aí, o que eu trouxe de conhecimento? Sobre mercado saturado. Como se inserir nesse mercado, como se diferenciar nesse mercado. Aí eu falei de qualidade, posicionamento, valores, autenticidade. Então, aqui eu defini mais 30 minutinhos. Coloquei o intervalo, ok? Então, vocês percebem? Se aqui fosse o nosso curso de padeiro, nós teríamos aqui, em vez de etapa, teríamos, por exemplo, o módulo, certo? Módulo 1, módulo 2, aqui as boas práticas, aqui utensílios, depois a gente dá uns nomes bonitos, assim, né, para o módulo ficar chamativo, atrativo para o aluno. Ai, aqui meu Word, aqui, beleza. E aqui eu colocar o objetivo que eu quero com aquele módulo, e aí sim, aqueles conhecimentos que eu coloquei lá, tá? Lá no escopo do curso. Então, aquilo que eu trouxe no escopo do curso, né, a gente vem colocar aqui nos conhecimentos abordados. Tá claro? Tá fazendo sentido aí para vocês, gente? Me contem se está fazendo sentido. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo como estruturar o curso de vocês. Tem uma série de coisas que a gente precisa saber antes, para ter clareza para chegar no momento de fazer essa estruturação, tá? Mas essa estruturação você vai sair daqui sabendo fazer. Tá bom? Me contem. Fechou? Vocês viram como o conhecimento que a gente trouxe lá no download, no escopo do curso, aquela primeiro desenho da trilha, como que isso veio parar aqui, nesse plano de curso, tá? É importante vocês terem essa clareza de onde está vindo essas informações, tá? Vou parar aqui de projetar para a gente falar um pouquinho do
plano de desenvolvimento de aula, tá? O que é o plano de desenvolvimento de aula? O plano de desenvolvimento de aula, ele deixa eu até voltar a projetar aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre a importância disso, tá? Então, aqui, o plano de aula é a gente planejar aula a aula, momento a momento. Você vai gravar 50 vídeos para subir o seu curso lá para a plataforma, deixar ele lá bonitinho. Nós vamos planejar os 50 vídeos. Aula a aula, tá? Aqui a gente tem clareza do itinerário da viagem. E aqui é a concretização da trilha de aprendizagem que você construiu para o seu aluno. O plano de curso, ele traz os alicerces, tá? Ele alicerça o processo. O plano de aula, você concretiza a construção dessa trilha, tá? Eu sempre digo assim, ó, o plano de aula, o que acontece no plano de aula? Imagina assim, você está guiando a pessoa por uma jornada. Você está ali, na boca da caçapa, a pessoa vai atravessar uma trilha na floresta, tá? E aí, você entrega para ela uma mochila, com tudo que ela vai precisar para atravessar essa trilha, para seguir esse caminho e chegar bem lá do outro lado da floresta, passando por tudo aquilo, lembrando que essa trilha é uma trilha que você conhece, você sabe aonde está o alto, aonde está o baixo, aonde a dificuldade, aonde pode bater o medo, aonde pode bater incerteza, aonde ela vai se encher de coragem. Você é o guia da viagem. Você conhece a trilha, tá? Você está ali pronta para soltar essa pessoa para ela fazer a trilha e você vai entregar uma mochila para ela fazer essa viagem. O seu plano de aula é uma certificação de que tudo que ela precisa para atravessar essa trilha está dentro dessa mochila. Então, quando a gente vai passo a passo, aula a aula, pensando momento a momento, você sai do lugar de síndrome de impostora, achando que talvez você não vai conseguir promover a transformação do seu aluno, porque você vai entender o passo a passo que essa pessoa vai fazer com você. Você vai ter certeza absoluta de que tudo que ela precisa para atravessar aquela trilha, ela tem dentro da mochila. Você está oferecendo todas as condições necessárias para que ela faça essa travessia, tá? O plano de aula, planejamento e desenvolvimento de aulas, ele vem nesse sentido. Isso vai te dar segurança, isso vai te dar certeza, isso vai te dar clareza para você dizer para a pessoa assim, a transformação que esse curso promove é essa. Tenho certeza absoluta, porque aqui, ó, passinho a passinho eu tô com você e sei exatamente o que você vai fazer, tá? Então, por isso, gente, que eu falo que a estruturação pedagógica, a construção do currículo, ele traz essa segurança para você, né? Essa segurança em relação à sua promessa, em relação à sua transformação, em relação a você como construtor da trilha, tá? Porque depois a gente tem a parte da prática pedagógica, que é você como guia, tá? A gente está falando de você como construtor, como a pessoa que construiu aquele caminho, como a pessoa que construiu um caminho de forma que toda pessoa que se propor a fazer essa travessia vai receber o necessário para fazer a travessia, tá? Isso a gente tem que ter certeza. Eu sempre falo assim, certeza absoluta de que seu aluno vai ter a transformação que você está prometendo, não tem como. Por quê? Porque o processo não depende só de você. O processo vai depender também e muito do aluno, tá? E aí entra o perfil do guia da viagem, para manter a motivação, para trazer os elementos lá das competências socioemocionais que a gente mapeou, que podem influenciar na aprendizagem, tá? Mas você tem que ter a clareza de que você fez o seu melhor, você estruturou e você deu todas as ferramentas que a pessoa que se predispor, que se permitir seguir todos os passos, ela vai ter a transformação. Só que a escolha continua sendo dela, tá? Mas você fez o seu papel como construtor, como a pessoa, o gestor, né, o coordenador que estrutura um currículo, você fez o seu papel, tá bom? Tranquilo aí? Deixa eu ver como é que vocês estão.
Maravilhosas. Agora, vamos ver, então, o plano de aula? Vamos ver esse documento maravilhoso aqui? Deixa eu pegar meu plano de desenvolvimento de aula para a gente conversar sobre ele. Plano de desenvolvimento de aula. Então, vamos lá. Olha só. Aqui, a gente pega elementos do plano de curso e a gente traz elementos lá do escopo, daquele download que a gente fez. E a gente vai refinando. Lembra que eu falei que é o processo de refinamento? A gente vai refinando. De novo, eu trago o meu objetivo do curso, que é a competência geral em desenvolvimento, transformação, promessa, é tudo aqui, tá? Os objetivos de aprendizagem. Da onde que eu tirei os objetivos de aprendizagem? Olha só. Identificar as principais características do mercado educacional, reconhecer a oferta de produtos educacionais qualificados como forte alicerce para diferenciação do mercado e fidelização de alunos, diferenciar os diferentes tipos de produto educacional e selecionar os modelos. Da onde que eu tirei isso? Lá do meu plano de curso. Vou até parar aqui e vou voltar no plano de curso para vocês verem. Aqui, ó. Quando eu tenho esse objetivo do módulo, isso aqui são os meus objetivos de aprendizagem. Tá? Então, aqui eu tenho 4 objetivos de aprendizagem, que eu vou transpor lá para o meu plano de aula. Tá bom? Não está projetando para vocês, né? E, Joana, pera. Só cliquei aqui. Meu plano de curso. Aqui, agora sim, vai estar projetando para vocês. Eu tirei daqui, ó, os objetivos do módulo. O objetivo da aula, que eu dividi aqui em 4 momentos, tá? Então, esse aqui é um objetivo educacional, esse aqui é um outro objetivo educacional. O que são esses objetivos educacionais? São as capacidades em desenvolvimento que alicerçam a competência. Vocês lembram onde que vocês mapearam as capacidades em desenvolvimento? Lembra? Vou mostrar para vocês aqui, onde que a gente mapeou as capacidades em desenvolvimento. Aqui, ó. Quais as capacidades que vão embasar essa competência? Aqui. Aí a gente vai olhar para ver se a gente está desenvolvendo essas capacidades mesmo ou não. Tá bom? Vamos voltar para o plano de aula. Aqui. Preciso projetar, Joana, senão não. Plano de desenvolvimento. Bora, voltamos, tá? Então, é dali do plano de curso que eu tiro as minhas capacidades em desenvolvimento ou os meus objetivos de aprendizagem. Por que aqui está o objetivo de aprendizagem e não capacidade de desenvolvimento? Posso colocar aqui, não tem problema nenhum. Tá? Porque aqui a gente já está falando de uma linguagem um pouco mais pedagógica. Tá? Então, entra como um objetivo de aprendizagem desenvolver essas capacidades. E quando a gente vai construir capacidade, a gente olha para a taxonomia, né? Mas, enfim, isso é outro papo, tá, gente? Estou falando de estruturação agora. Então, aqui são as capacidades que estão em desenvolvimento. Vamos ver se essas capacidades que estão em desenvolvimento estão realmente sustentando o desenvolvimento da competência geral? Olha só. Competência geral. Compreender as características de oferta de um produto educacional e elementos que devem considerar no momento da construção de um curso ou formação para que a oferta seja objetiva e realmente transformadora para o aluno. Essa é a minha competência geral, tá? O que eu coloquei como capacidades em desenvolvimento ou objetivos de aprendizagem? Primeiro, para entender, eu vou precisar que ela identifique as principais características do mercado educacional, que ela reconheça a oferta de produto educacional qualificado como um forte alicerce para diferenciação nesse mercado, né, e fidelização de alunos. Eu vou precisar que ela diferencie os tipos de produtos educacionais, para aí sim ela poder selecionar os modelos que estejam mais adequados com o seu negócio, com o seu posicionamento, com seus valores. E eu vou precisar que ela saiba diferenciar os elementos que contribuem para a construção de um produto educacional autêntico e de qualidade já no momento da construção do curso dela. Tá? Então, essas 4 capacidades em desenvolvimento embasam o desenvolvimento da competência geral, do saber fazer geral. Tá? E aí, esses objetivos é que eu estou trazendo aqui para a estruturação do plano de aula. Tá bom? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 4 tópicos. Tá? Mas digamos que aqui
fosse um curso, por exemplo, eu tenho esse objetivo de aprendizagem, mas eu precisaria, por exemplo, de 2 aulas uma para que a pessoa pudesse identificar as principais, entender o que é o mercado educacional, por exemplo. Tá, Joana, ela precisa primeiro entender o que é o mercado educacional. Depois ela vai conseguir identificar as principais características desse mercado. Entendeu? Então, aí eu vou esmiuçando. E aqui eu vou aula a aula. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei... Deixa eu diminuir aqui em cima para subir. Aqui, ó. Primeira aula, primeiro momento, tá? Breve contextualização do mercado educacional, indicadores, perspectivas. E aqui eu mapeei o quê? A socioemocional. Lembra que eu coloquei lá quais são as emoções, as crenças que podem interferir no processo de aprendizagem? Então, aqui eu mapeei que eu precisava conversar sobre mentalidade educacional. Sobre o que é uma mentalidade educacional estratégica, o que é uma abertura ao novo. Isso aqui veio necessariamente um conteúdo que eu trabalhei? Não, mas veio na minha fala, na forma como eu trabalhei, mas está aqui mapeado. Está mapeado porque eu sei que quando eu for falar sobre isso, eu preciso falar sobre mentalidade educacional, sobre abertura ao novo e outras coisas. Está fazendo sentido para vocês? Ok? Que bom. Qualquer coisa, mandem aí, tá? Deixa eu voltar aqui. Aí eu tenho um objetivo, né? Que aqui é o mesmo objetivo de aprendizagem, mas poderia ser qualquer outro. Qual é o objetivo dessa aula especificamente? Se aqui eu fosse dividir, essa primeira aula aqui, fosse dividir em 2 aulas de 15 minutos, por exemplo, né? Vou trazer aqui os conteúdos que eu vou abordar sobre mercado educacional, que a gente falou de entender o que é o mercado, para depois identificar as principais características, certo? Então, o objetivo de aprendizagem aqui da minha primeira aula seria compreender as características do mercado educacional, ou entender o que é o mercado educacional. A segunda aula, o objetivo de aprendizagem aqui seria identificar as principais características do mercado educacional e o que diferencia ele de um outro tipo de produto, um outro tipo de mercado, por exemplo. Então, aqui a gente vai aula a aula, colocando o objetivo de aprendizagem de todas as aulas. Vou fazer um módulo de boas-vindas. Qual é o seu objetivo do módulo de boas-vindas? É me apresentar como guia da jornada, orientações gerais, gerar conexão com o meu aluno. Ok. Quais são as estratégias que você vai utilizar para gerar conexão, para falar sobre você e para trabalhar, por exemplo, as orientações gerais sobre o curso? Eu coloco, às vezes, pergunta problematizadora. Eu gosto de trazer perguntas para as pessoas, começar com perguntas. Poderia começar com, aqui no caso, o que é o mercado educacional para você? Você gera uma problematização e depois você vai falando sobre isso. Numa apresentação de boas-vindas, né? Você pode começar perguntando, por que você está aqui? Né? Quais são os seus objetivos, as suas expectativas? Quando você comprou esse curso, o que você gostaria? Você já entra numa problematização, né? Possivelmente, seu desejo era esse, né? Se essa for a sua expectativa, que você vai encontrar a partir disso, enfim. Você tem um objetivo. A partir do seu objetivo, você traça a sua estratégia para que esse objetivo seja atendido no contexto da educação, tá? Técnicas e instrumentos de avaliação. Como que você vai avaliar se aquela aula foi boa ou não? Se é uma aula aberta, a interação das pessoas, resposta das pessoas para as perguntas que eu vou fazer, interação no chat. Se ela na plataforma está gravado, os comentários que as pessoas deixam ali, os feedbacks que você recebe. Se é uma live, os feedbacks que você recebeu da live, a interação das pessoas, tudo isso é um instrumento de avaliação. A avaliação não é só uma prova, tá? É como você avalia que as pessoas perceberam se seu objetivo daquela aula foi atendido ou não, ok? Recursos didáticos e tecnológicos necessários. Aí eu vou precisar para essa aula o quê? Eu vou precisar de um Zoom, aí a gente entra na questão da gravação, que a gente começa a perceber o que a gente vai precisar para gravar, que tipo de estrutura a gente vai precisar.
Vou precisar do Zoom, vou precisar do Mentimeter, vou precisar de uma mesa digitalizadora, vou precisar... Do que eu vou precisar para gravar essa aula, para entregar? Ah, nessa aula aqui, eu quero conduzir a pessoa por uma meditação guiada. Ok, então você vai precisar também mapear aqui que você vai colocar no áudio. Nessa aula, eu vou entregar um workbook sobre a atividade com algumas questões, alguns exercícios. Nessa aula, então aqui você já mapeia. Aqui eu vou entregar o workbook. Tá? Então, aqui você vai pensando nas suas estratégias, como que você vai fazer para que a pessoa atinja o objetivo que você traçou para aquela aula, quais os recursos que você vai precisar disponibilizar para a pessoa. O que você vai precisar colocar na mochila da pessoa para ela passar por essa etapa. Tá? E você vai mapeando também, com o que a gente trouxe aqui, por exemplo, do socioemocional, o que você precisa falar, abordar, que tipo de coisa você precisa trazer para trabalhar talvez com uma emoção, como uma crença, com uma condição ali de aprendizagem da pessoa, né? Que aí entra você como guia da jornada. Ok? Deixa eu parar de compartilhar aqui um pouquinho. Vou voltar aqui no chat. Quero saber de vocês se isso está fazendo sentido, se não está fazendo sentido, se temos dúvida, se não temos dúvida, como está isso aí para vocês? Como que vocês receberam tudo isso que eu trouxe para vocês aqui? Me diga, é o momento de vocês avaliar a professora. Contem para mim. Quero saber. Qual é a dúvida? Ficou confuso em alguma parte? A gente volta aqui e conversa. Me contem. Fez sentido para vocês? Tá? Lembrando, gente, essa é a minha metodologia para estruturação, tá? Ela é alicerçada na minha experiência, na minha formação, na metodologia alicerçada no desenvolvimento de competências. É uma metodologia que a gente realmente gera aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa é o que realmente vai gerar transformação, tá bom? Então, gente, é isso mesmo, é um curso extremamente estruturado. Não tem como você se sentir insegura oferecendo esse curso. Depois, sim, a gente precisa fazer cópia, a gente precisa colocar o curso para vender, usar todo o marketing digital. Mas o teu produto, filha, você sabe que o teu produto é o melhor do mercado e você sabe, inclusive, diferenciar e dizer o que esse produto tem que os outros não têm. Né? Você sabe a jornada todinha do seu aluno, né? Muitas vezes a gente compra o curso e não chega ao final. Por quê? É isso mesmo, Rê. Por quê? Você vai ver que às vezes tem curso que tem 15, 20 módulos, e a pessoa te vende, nossa, o curso tem 20 módulos, porque está colocando um monte de conteúdo lá. Tá? Ah, conteúdo, mas não está se preocupando em como que esses conteúdos estão se interligando, como que isso está fazendo conexão de uma coisa com a outra, né? Então, a gente vai, aí a gente desmotiva, daí a gente começa a não entender muito bem por que aquilo está ali, né? A questão da trilha, né? A diferença de você atravessar uma ponte sólida, né? Passos firmes, e a diferença de você fazer uma trilha de arvorismo. Eu dei esse exemplo esses dias, eu não sei se vocês já fizeram, eu já fiz. Então, assim, você fazer uma trilha de arvorismo, você se sente inseguro, você fica pensando ali, gente, o que eu estou fazendo aqui? Será que essa foi a melhor escolha para minha vida? O que vai acontecer daqui para frente? Isso não é bom para o processo de aprendizagem, né? O processo de aprendizagem ele tem que sim ser desafiador, a gente tem que ir aumentando os desafios aos poucos, mas isso tem que ser pensado, ter uma intencionalidade pedagógica. Tá? Tem que ter uma intencionalidade. Tudo que a gente for fazer, por isso que eu falo assim, gente, educação, ela tem que ser estratégica, porque a gente tem que ter um objetivo com aquilo, e ela tem que gerar uma aprendizagem significativa. Se não for aprendizagem significativa, não tem como gerar transformação, porque a gente está passando conteúdo. Conteúdo por conteúdo, o Google está cheio. Por que a pessoa vai comprar de você? Né? Se no Google tem. Então, a gente tem que estruturar.
Estruturar de forma que durante aquele caminho a pessoa vai se sentir segura para dar o próximo passo, tá? Paty disse, melhor desenhar primeiro, montando o recheio por partes. A gente vai fazendo esse passo a passo, né? Começa pensando, conhecendo muito bem o seu aluno, principalmente. Pensa assim, um professor de primeira série, de terceira série, não vai chegar na primeira série e dar uma aula de terceira, porque ela sabe que esse aluno aqui não está pronto para receber aquilo, então ela conhece a diferença do aluno. Você conhecer o seu aluno, a realidade dele, o que ele pensa, as dúvidas que ele tem, as dificuldades que ele tem, faz toda a diferença na hora de você estruturar o curso. Você ter clareza de você, do que você sabe, do seu diferencial, dos seus valores, dos seus porquês, isso traz um diferencial para a estruturação curricular, porque é o seu curso. Então, você precisa ter clareza do que você quer ensinar, o que você vai trazer para cá e o que você vai colocar em outro momento. Por isso que a gente faz um mapa do conhecimento, porque a gente vai entendendo, não, essa pessoa não está pronta para receber tudo isso. Esse curso talvez possa virar 2. Aqui eu trabalho um nível de consciência, aqui eu vou trabalhar outro, aí eu não vou entregar o bolo todo para o aluno dar uma dor de barriga nele, vou entregar os pedacinhos que ele está pronto para receber nesse momento, então conhecer o aluno para poder fazer essa estruturação também de forma inteligente e de forma que o aluno está pronto para receber, tá? A questão é que você não sabe quem vai comprar o seu curso, muito verdade isso, mas você tem uma persona, né? Você está conversando com alguém. Quando a gente fala conhecer o seu aluno, é conhecer a pessoa que está conectada com você. Então, no seu caso, por exemplo, você trabalha com questão de terapia de ambientes, você já tem algumas características dessa pessoa, né? A pessoa que vai trabalhar com terapia de ambiente, ela não está vindo, não sei nada de terapia de ambiente, gente. Não, ela já entende alguma coisa. Ela já tem um nível de consciência sobre alguma coisa. E você vai trabalhar a partir daquele nível de consciência. Se você está estruturando um curso que precisa saber muita coisa, aí talvez você precise trabalhar o nível de consciência antes. Por isso que a gente trabalha funil, né? Funil é o quê? Você definir quais são os cursos que você vai oferecer, qual você vai oferecer primeiro para trabalhar um determinado nível de consciência. Aí ela vai estar tido uma primeira transformação, ela vai estar pronta para receber o curso seguinte. É o passo seguinte, a jornada do seu aluno. Entendeu? Então, nesse processo da construção do mapa do conhecimento, da estruturação do seu negócio, do alicerce de atuação, a gente vai identificando qual é o nível de entrega de cada um dos cursos também, tá? E se o seu aluno está pronto para receber aquilo agora, nesse momento. Vai ter gente que sim, vai receber aquilo muito bem, vai ter gente que não, vai ter que começar aqui antes. Então, é como se a pessoa chega até você e você tem um portfólio de curso para oferecer, de acordo com o nível de consciência que ela está. E aí vai fazer sentido a jornada que você desenhou para ela. Se eu conseguir ser claro para vocês aí, tá? Mas a jornada do aluno é isso. Você gera uma pequena transformação, aí ela está pronta para o próximo, daí ela está pronta para o próximo, daí ela está pronta para o próximo, aquela escadinha que você vai desenhando, né? Que você vai aprofundando. Exatamente. Depois que conversamos, um curso virou 3. Perfeito, porque se você fizesse ele todo de uma vez, ia dar dor de barriga. Mas dividindo, a pessoa vai fazendo a jornada com você. Ela vai crescendo, ela vai aprendendo, né? Então, a estruturação do curso, ela considera isso, tá? Então, gente, essa aqui é a estrutura. Quando a gente vai trabalhar, tem as questões pedagógicas de aprendizagem que a gente precisa ver, sim, tá? Não vou mentir para vocês. Tem questão de taxonomia de Bloom que a gente olha, tem questão de metodologia de ensino, tem outras coisas, tá? Mas eu não vou falar sobre isso hoje porque a gente tem 1 horinha. Olha, até passou hoje já. E eu não tenho como aprofundar tudo isso aqui. Mas a intenção das aulas é que eu possa trazendo isso para vocês, tá? E sentindo a demanda que muita gente tem também, eu estou fazendo a gravação de 3 cursos que vão ser lançados lá em novembro, que são sobre isso, estruturação de curso, a construção do mapa e sobre a prática pedagógica, né? Para que a gente possa colaborar também, né? Assim como vocês sentem no coração esse desejo de levar esse conhecimento para um número cada vez maior de pessoas,
eu também estou sentindo essa necessidade de ajudar mais gente, né? Não só quem chega até mim aqui para mentoria, mas eu quero deixar esse conhecimento à disposição. Então, por isso que a gente está nesse processo da estruturação e da gravação dos cursos, tá? E aí, o que eu trouxe para vocês hoje é uma base. Por quê? Porque, lógico que no curso, cada passo desse tem alguns elementos, tem fundamentos que precisam ser aprofundados, que a gente precisa ter um olhar, que eu preciso trazer mais informação para vocês. Mas essa é a estrutura, tá? A estrutura da montagem do seu curso é essa. Esquece o conteúdo, observa qual é a competência, qual é a transformação que você quer gerar, o que você quer que a pessoa aprenda, ou quais são as capacidades que você quer desenvolver, que você precisa desenvolver, ok? Quais são as competências socioemocionais, o que é de emoção, o que é de crença, o que é de valor da pessoa que pode impactar, mapeia isso. Depois você olha para o conteúdo. Aí você vai selecionar daquele universo, daquele mapa maravilhoso que você tem no seu conhecimento de tudo que você sabe, você olha e fala assim, isso aqui cabe aqui. Isso aqui cabe aqui. Aí você vai selecionar o que cabe de conteúdo ali, desse universo todo que você sabe, né? E depois a gente vai montar o alicerce da ponte com o plano de curso. E aí depois a gente vai complementar essa ponte sólida para o aluno passar sem medo, sem se sentir seguro, com o plano de aula, que a gente vai aula a aula, ver se a gente está colocando tudo que ele precisa na mochilinha para atravessar a ponte. Ok? É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje, para quem, né, pelo tempo de vocês aqui para me ouvir. Espero ter sido assim contribuição para vocês nesse momento, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí ou mandam lá no direct. Eu adoro responder no direct, adoro conversar no direct, tá? Essa aula vai ficar disponível por 24 horas, depois vai lá para a plataforma das alunas, da plataforma Casulo. Então, se você quiser, pode compartilhar aí com alguém que acha que pode ser contribuição também. E eu sigo à disposição de vocês, tá bom? Muito, muito, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade, por me permitirem ser contribuição, né, na missão de vocês também, tá? Beijo no coração de cada uma, fiquem bem.